Olá, alunos e alunas, vamos falar agora dar um pouquinho mais de detalhes aí, alguma explicação necessária sobre a atividade extra aí, ou a E1, vamos dizer assim, que fala sobre gerenciamento de memória. Pois bem, o que você vai fazer? Pense que você é o sistema operacional e que você vai gerenciar a alocação de memória RAM do computador, ok? E a gente já viu aí quais são as estratégias de alocação possíveis. Neste caso aqui, a gente está trabalhando com alocação de memória paginada e memória virtual. Lembra que a memória vão ter páginas e os quadros se encaixam nela, beleza? E se encheu a memória, o que acontece? Os dados vão lá para a memória virtual. E se alguma coisa acontecer de exclusão na memória RAM, saem os dados da memória virtual e voltam para a memória RAM. Então você sempre fica nesse vai e volta de preenchimento de páginas, tá? Então é isso que você precisa fazer. E a sua resposta tem que ser somente o resultado final, não o passo a passo que você foi fazendo. Se você mandar o passo a passo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O avaliador aqui vai olhar somente o último resultado que você fez, ok? Então até no nosso exemplo ali fala aqui, ó, qual que foi o modelo de resposta? A memória RAM tem 35 quadros ocupados e nenhum quadro livre. A memória virtual não tem quadros ocupados e tem 10 quadros livres. Você precisa dizer quanto de quadros ocupados tem na memória RAM e quantos quadros livres tem, e quantos quadros ocupados tem na memória virtual e quantos quadros livres tem. Ok? Então, pega esse modelo de resposta e só muda os valores ali de 35 para aquilo que precisa ser colocado, nenhum valor para aquilo que precisa ser colocado ou nenhum valor, e a mesma coisa para a memória virtual, tá bom? Então, é essa a resposta que a gente espera. E aí você tem que imaginar o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo. Vamos pegar o passo a passo aqui. No passo 1, ó, perceba o seguinte, a sua memória RAM tem 63 quadros, ok? E 10 já estão ocupados. Então já fica a dica. Opa, se já tem 10, então você só tem 53 livres. Já fica pensando nisso. E aí agora vão entrar, e a sua memória virtual tem 30 quadros e todos estão disponíveis. Então tá tudo liberado na memória virtual. Agora vão entrar 25 páginas para serem ocupadas ali dentro da sua memória RAM. Ou seja, 53 e não 63 menos 25. E assim sucessivamente você vai fazendo. Ah, houve uma liberação de memória. O que acontece? Tira os dados da memória RAM, pega o do virtual se precisa, ou só deixa disponível. E assim você vai trabalhando. Beleza? Então essa é a explicação. Ao final do passo 9, que é o sistema operacional solicita a liberação de 2 páginas, você tem que trazer a resposta, tá? Então a resposta vai ser: a memória RAM tem quadros ocupados e quadros livres. A memória virtual tem tantos quadros ocupados e quadros livres. Beleza? Essa é a explicação. Faça bem devagar, não é difícil, é só prestar atenção nos detalhes que estão descritos. Bom exercício e até mais.